Fala, investidor! Vamos começar aqui mais um vídeo do canal João Gatti Finanças, onde a gente fala sobre dividendos, investimentos, como chegar a você ter uma renda passiva todos os meses. BBSE3 não vale mais a pena? A gente pode verificar aqui que ela chegou a uma cotação de 37,87. Ela estava aqui na casa dos 34, 35 e subiu aí até 37,87, tá? Nesse último ano, uma valorização aí de 21,70%. E muitas pessoas estão perguntando se ainda vale a pena investir nela, mesmo com esse aumento. A gente pode ver que ela chegou num PL aí de 8, né? Olha o PVP dela e um excelente dividend yield, tá? Pessoal, não adianta a gente ficar aqui tentando adivinhar o que foi esse aumento, tá? Aqui a gente vai trabalhar com dados, a gente não vai ficar tentando adivinhar, porque o preço da ação ela é carregada de muitas variáveis. Mas o que dá para a gente ter certeza a partir de alguns dados, tá? A gente pode ver aqui que, na maior parte das vezes, a cotação da empresa ela segue o lucro, nada mais que isso. Então, vejam só essa correlação, tá? Essa linha amarela aqui, ó, é a cotação e a linha verde, o lucro líquido. Então, pode ver que ela acompanha na maior parte do tempo, né? Às vezes aqui em 2021 ela caiu um pouco mais que o lucro, mas tá vendo? Ela tende a acompanhar. E hoje, o que acontece, ela chegar a quase 30, né, a 39 aqui, ó, você pode ver que o lucro, né, pegando aí os últimos 12 meses, ele vai aumentando também, né? Então, por isso que às vezes ela estava mal precificada antes e agora que ela está chegando numa precificação mais justa, perfeito? Aqui também a gente pode acompanhar como está sendo o histórico de dividendos, né? A gente vê que com o dividendo atual de 11,86, mas os últimos 5 anos, ó, foi de 7,95, né? Então é uma excelente empresa, boa pagadora de dividendos, é uma empresa saudável, né? Com ótimos lucros. E aqui a gente vai de novo para o dividend yield projetado, tá? Aqui a gente tem o lucro projetado de 2026, um payout de 90%, ou seja, ela distribui 90%, uma empresa excelente, né? Ou seja, ela não precisa tanto de recursos para continuar crescendo, né? Ela não precisa de tanto reinvestimento. Então, por isso que ela tem um payout grande, né? Distribui 90% do lucro. Quando a gente pega aqui o lucro líquido após o payout, né? 7,74, que esse lucro aqui, ó, que é distribuído para os acionistas. Dividido pelo número de ações, a gente chega aí em 3,87 por ação. E nessa cotação atual, pessoal, ela continua aí com um excelente dividend yield projetado de 10,22% ao ano. E aí você compara com o IPCA mais 8, né, que o mercado tanto fala aí, sendo uma ótima opção de investimento, mas está vendo aí uma excelente ação aí pagando 10,22% ao ano. Isso sem contar com o crescimento dela, né? A gente está falando só do dividend yield. Então, pessoal, a gente vê aqui a cotação. Esse é um simulado que a gente fez com a cotação anterior. Então, a 33,50 a gente projetou um dividend yield de 11,91, enquanto 37,87 a 10,54. Então, o que aconteceu? Com essa valorização, a gente, vamos dizer assim, entre aspas, né, perdeu 1,40% aí de dividend yield projetado. Então, continua uma excelente taxa aí de renda, né, anual. Comparando com os pares, né, a gente tem a Caixa Seguridade, que é mais focada em seguros imobiliários, né, a 7,61, e a Porto Seguro, mais focada aí em automóveis, né. Então a gente vê que a BB Seguridade ainda continua sendo
a melhor entre as seguradoras, né, as principais seguradoras, né. A BBSE ela paga aí, semestralmente, né, ela tem uma data aí de agosto e dezembro, se eu não me engano. A Caixa Seguridade agora ela paga trimestralmente, uma excelente opção. Agora a Porto Seguro já é anual, tá? Então ela demora um pouquinho aí. Você investe hoje, a Datacom de hoje para ela pagar no próximo ano. Então eu não sou muito fã desse tipo de ação que demora a pagar, né? Porque esse fluxo de caixa ele faz diferença no final do ano, né? Ou seja, esse tempo que ela demora para te pagar poderia estar rendendo dividendos e você reinvestindo esses dividendos e os juros compostos fazendo aí a mágica da multiplicação do dos seus rendimentos, né? Então, pessoal, quando parar de aportar em uma ação, tá? O que eu olho, né? Primeiro, eu olho se o dividend yield projetivo cai, né? É o caso da BB AS3, né? BAS3, que é o Banco do Brasil, em que o dividend yield caiu. Então, o que eu fiz? Simplesmente deixei de aportar. Não deixei de investir mais, né? Não quis vender a empresa, porque a empresa continua com os fundamentos principais que me permitiram investir nela. Então, ela só está passando por um mau momento aí e eu não penso em tirá-la da carteira, né? O Banco do Brasil. O outro motivo para a gente parar de aportar é quando aquela ação já tem um peso bem alto, né? Ou seja, ela ficou pesada na sua carteira, né? E aí você começa a verificar outras oportunidades, né, para que a carteira não fique muito pesada numa ação só, né? A outra é a diversificação. Então, eu vou verificar setores, se meus setores estão diversificados. Então, por exemplo, se eu estou investindo muito em banco e o peso de banco ficou muito pesado, então começo a ir para seguradoras. A seguradora está muito pesada aqui, então eu vou para setor de energia. E aí eu também, então eu tenho a diversificação de ações e eu tenho a diversificação também de setores. Isso faz, pessoal, a gente proteger nosso patrimônio, né? Para enfrentar crises, né? Perdas aí que possam haver. Afinal, a gente está investindo em renda variável, né? Então isso é passível de uma ação estar ruim hoje e ela voltar amanhã, né? Pode ser que um setor passe por uma crise hoje e amanhã ele recupera. Então, isso aí permite você ter uma proteção maior, né, dos seus investimentos. E quando a gente realmente pensa em desinvestir em alguma ação, que é muito raro, né, quando ela perde realmente os fundamentos, né? Então, aqueles fundamentos que você teve, que fez com que você motivasse a comprar aquela ação, né, quando perde isso, aí você, né, começa a se desfazer dela aos poucos, né. É importante monitorar a questão, do imposto de renda, né, você, vendendo acima de 20.000, você pode ter que pagar o ganho de capital, enfim. Então, tem que pensar também nessa questão tributária aí, quando você for desfazer de alguma ação. Mas é muito raro, né, se a gente segue um método, focado em dividendos, é muito raro a gente ter que vender uma ação. Isso realmente a ação, às vezes, houve uma compra de uma outra companhia, e aí a empresa se alavancou muito, e por isso vai ficar muito tempo sem pagar dividendos. Então tem alguns motivos aí que faz a gente parar de investir numa ação. Perfeito, pessoal? É isso aí. Muito obrigado aí pela audiência. Curte o vídeo, encaminha aí este conteúdo para quem você acha que faz sentido. E muito obrigado e até a próxima. Forte abraço.